A história diz o seguinte, que uma certa feita, uma mãe, né, chegou com o seu filho junto a Gandhi, porque o Gandhi era um grande conselheiro, era uma pessoa que virou a maior referência dentro da Índia e depois, é claro, no mundo inteiro. E ela fala assim, Gandhi, o meu filho, ele come muito açúcar, ele tem uma enfermidade que não pode comer açúcar e eu preciso que você fale com esse garoto para que ele pare de consumir açúcar. Aí Gandhi para por um segundo, pensa e fala o seguinte, vou pedir para a senhora ir embora e voltar daqui uma semana. Nesse momento, a mulher, sem entender muito, ela pega e vai embora. Só que ela era de uma região muito distante da Índia e aquilo seria muito difícil para ela, né? Mas, como Gandhi pediu, ela fez. Uma semana depois, ela volta até Gandhi e fala, olha, estou aqui de volta, né? Então, meu filho, como eu disse, ele come muito açúcar e ele vai morrer se ele continuar comendo tanto açúcar. Então, Gandhi, o que eu faço? O Gandhi virou para o garoto e falou assim, não coma mais açúcar. Aí a mãe não entendeu nada, falou, por que você não fez isso semana passada? Quando ela faz esse questionamento, Gandhi vira para ela e fala, porque semana passada eu comi açúcar. Então, moral da história, né? Quer dizer, como que eu posso pedir para alguém fazer algo se eu não dou o exemplo? Então, o maior legado de Gandhi, na minha opinião, né, é o fato de que ele era um exemplo. Ele era ser humano, como eu, como você, então nós falhamos, nós erramos. Mas ele tentava sempre ser coerente entre a teoria e a prática. Inclusive, esse é um dos fatos que mais me chama a atenção na vida de Gandhi. Mesmo sabendo que, historicamente, ele tinha algumas contradições, até políticas, inclusive também ideológicas. Mas o fato dele tentar manter a coerência entre aquilo que ele acreditava, aquilo que ele pensava e a sua prática, né, sem dúvida nenhuma, é o grande legado. Quando a gente conta essa história, a gente para pensar até um pouco quando a gente era criança, quando a gente era adolescente, né? Que era muito comum, e até hoje os adolescentes têm muito essa ideia de falar assim, ah, você não tem moral para falar isso. Né? O que o adolescente quer dizer para nós? Olha, você faz isso, como que você acha que você pode me cobrar se você também faz isso? Então, na concepção de Gandhi, na verdade ele só poderia cobrar alguma coisa de você se realmente ele também fizesse aquilo, se ele tivesse condições morais para poder cobrar isso de você. Então, o grande exemplo, talvez, a grande reflexão que a gente deve fazer é o seguinte, se eu quero uma sociedade mais justa, se eu quero uma sociedade melhor, se eu quero menos lixo no chão, se eu quero um meio ambiente respeitado, objetivamente eu tenho que fazer isso, porque eu sou o espelho. Inclusive, vocês sabem, eu sou professor de carreira, né? Uma escolha pessoal, uma escolha profissional, uma escolha ideológica. E eu entendo que o professor ele tem que ser esse exemplo, porque se ele é esse exemplo, os alunos, aqueles que o acompanham, ele vai ter referências positivas para a construção da sua vida. Independente da profissão que ele escolha, ele sempre vai buscar exemplos, ele vai buscar referências. Né? E Gandhi ele representa exatamente essa concepção, né? Essa ideia, essa visão mental de como talvez a gente deve construir uma sociedade.